Olá, nós vamos conversar sobre estratégia e execução. Para falar sobre esse tema está conosco Emílio Herrero Filho, um consultor especialista em estratégia empresarial. Olá, professor Herrero, como vai? Muito bem, obrigado. E você? Bem-vindo ao nosso programa. Emílio Herrero Filho é mestre em administração de empresas, possui pós-graduação em MBA Executivo Internacional em governança corporativa e graduação em administração de empresas e em história. É conselheiro de empresas certificado pelo IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É consultor de empresas, professor e palestrante sobre estratégia, balanço de scorecard, planos de negócios e governança estratégica. É sócio-diretor da Herrero Consultoria Empresarial e autor do livro Balance de Scorecard e a Gestão Estratégica, publicação considerada referência brasileira no assunto. Professor, existem muitas definições sobre estratégia, mas o senhor, como um especialista no assunto, qual seria a sua definição de estratégia? Bom, antes de mais nada, existem tantas definições de estratégia quanto estrategistas. O grande desafio é fazer com que a estratégia não seja uma definição de especialistas, mas seja uma definição que cada pessoa incorpore no seu dia a dia. Eu acho que o principal aprendizado que eu tive ao escrever o segundo livro, Pessoas Focadas na Estratégia, foi que as pessoas, assim como as pessoas têm valores, têm visão, têm sonhos, elas precisam colocar a estratégia no seu dia a dia. E perceber que a estratégia não é coisa de especialista, não é de guru. Ela tem que trazer para o seu dia a dia. Toda vez que as pessoas têm um sonho, para resolver esse sonho, elas precisam ter uma estratégia. Para as empresas a mesma coisa? A importância da estratégia é a mesma? Sem dúvida. Você pode dizer que a estratégia é a arte de criar valor. E criar valor, criar riqueza para todos os stakeholders, os acionistas, os clientes, os fornecedores, os investidores e a sociedade como um todo. Então a estratégia é fundamental para as empresas, principalmente para que elas assegurem a sua sustentabilidade de longo prazo. Professor, com a estratégia a gente consegue evitar alguns problemas dentro da empresa. Que problemas podem ser evitados já no momento do planejamento empresarial? Por exemplo, o principal problema do processo de formulação e execução é que a execução e a formulação são separadas. Aí já começa o primeiro pecado. Não dá, no mundo de hoje, você pensar em estratégia se você já não envolve as pessoas que vão executar desde o começo. Então hoje, nesse mundo da globalização, das networking, então quando nós começamos um processo de estratégia, nós olhamos internamente na empresa quem são os principais colaboradores da empresa, além da equipe diretiva que vão ser responsáveis pela realização, e também as partes envolvidas com a empresa. Os fornecedores, investidores, inclusive temos que olhar os concorrentes e a sociedade de um modo mais geral. Perfeito. Mas muitas empresas têm dificuldades de realizar a estratégia. Por que essas empresas têm tanta dificuldade em planejar? Em primeiro lugar, eu diria que é a armadilha do curto prazo. As pessoas, a estratégia envolve você refletir sobre o futuro, pensar sobre o futuro e é alguma coisa que pode ou não pode acontecer. A estratégia é uma hipótese. Então, se ela é uma hipótese, ela só vai ocorrer no futuro. É que nem você fazer uma plantação de algum vegetal, de algum produto. Você escolhe o terreno, você você põe a semente e espera que a coisa aconteça. Algumas pessoas preferem na empresa já colher o pé diretamente na fruta. E o que acontece? Você colhendo o pé diretamente na fruta, pode ser que na próxima safra não tenha mais fruta para ser comida. Então, a mesma coisa, as pessoas estão muito focalizadas em curto prazo e esquecem que nós temos que olhar o curto, médio e longo prazo. E a estratégia trata de todos esses aspectos e fundamentalmente com a sobrevivência da empresa a longo prazo. Isso é um comportamento global? Empresas no mundo todo têm essa pressa, as pessoas querem resultados rápidos, isso é comum? Sim, infelizmente é. Se você analisar a crise do subprime, por exemplo, que é 2008, que é uma das maiores crises financeiras que nós tivemos no mundo capitalista, foi devido a pessoas que focalizaram no curto prazo, foram remuneradas por curto prazo, muita especulação, comportamento não ético, né? Não havia monitoramento, controle sobre o que as empresas, as financeiras, as corretoras, o que elas faziam. Conclusão, de repente, aconteceu a crise.
todo mundo ganhando muito dinheiro no curto prazo e depois as próprias pessoas que ganharam dinheiro de curto prazo acabaram perdendo esse dinheiro porque ele virou pó para a maioria das pessoas. Foi um crescimento, digamos assim, que não foi de nenhuma forma sustentável. Não foi. Poucas pessoas se beneficiaram, infelizmente, e provocaram um prejuízo de trilhões de dólares no mundo inteiro. Dinheiro que poderia ser usado, por exemplo, para reduzir fortemente a fome em todo o mundo. Professor, quais são as etapas ou quais são os aspectos relacionados com o planejamento da estratégia da empresa? Que etapas a empresa deve percorrer antes de terminar esse planejamento? Bom, antes de mais nada, a estratégia significa você entender o mundo em que você está vivendo. O ponto de partida para qualquer estratégia é um profundo entendimento do mundo em que você está vivendo e quais são as tendências. Então você tem que incorporar o entendimento do presente e a percepção do futuro. E a partir desse momento você criar algo de novo. Então a estratégia está fundamentalmente associada com criação de valor novo para a empresa, para a sociedade. E essa criação, se ela não for feita de uma forma bem consistente, as pessoas vão preferir ficar presas naquilo que está dando resultado hoje. E pode ser que daqui 5 ou 10 anos não dê certo. Veja seu exemplo do modelo T, do Henry Ford, o modelo da IBM 360, os mainframes, do Walkman da Sony, dos automóveis da General Motors, por exemplo, do filme da Kodak, e eu poderia dar vários outros exemplos onde não se percebeu o longo prazo. Preferiu-se ganhar dinheiro no curto prazo e destruiu-se valor a longo prazo. E essa estratégia, professor, é algo que tem que ser muito customizado. Não existe uma fórmula pronta, uma receita. Cada empresa tem que compreender a sua realidade, é isso mesmo? Sim. A estratégia é mais arte do que ciência. Então, quem estiver buscando a gestão de negócios, a gestão de empresas, ela é arte aplicada. Então, a administração ela bebe água na fonte das outras disciplinas. Física, antropologia, matemática, o que for. Mas, na essência, é a sacada, é o insight do empresário, do diretor, das pessoas que criam as coisas novas. Então, não tem uma receita de bolo. Mas, por outro lado, você precisa de uma metodologia para te inspirar o que fazer. Então, você tendo essa metodologia, ela te dá um passo a passo que, se bem conduzido, ela assegura a parte analítica, mas não te assegura a criação da estratégia, que é algo que depende de uma síntese. Quais são os principais passos? Bom, antes de mais nada, você precisa saber quem você é, né? Então, qual é a essência da tua empresa? Então, aí nós podemos falar da missão da empresa, qual é a missão. A empresa precisa ter clareza de quais são os seus negócios, qual é o escopo de atuação em que ela está atuando. Por exemplo, acho que o melhor exemplo é da Apple. A Apple diz que ela trabalha na intersecção entre arte e tecnologia, e a Apple não é mais computadores, a gente só vendo pelos produtos que ela produz, ela tem computador, tem notebook, mas ela tem telefones, ela tem tablets, ela vende músicas, e enfim, e tem lojas, tem varejo. De acordo com Steve Jobs, a Apple procura traduzir o estilo de vida digital para as pessoas. Então, acho que isso é uma coisa brilhante. Então, você não fica amarrado a um produto ou a um serviço. Então, você definiu qual espaço competitivo você está, quem que você é, e a partir daí, você tem que definir quais são, é claro que os valores da empresa, a ética fundamental, senão todo mais é comprometido. A partir daí, você tem que definir a proposição de valor para o cliente. Qual é o valor que você vai entregar para o cliente e ele vai perceber como tal. Então, não dá para fazer estratégia sem colocar o cliente no centro. Então, uma das armadilhas que nós temos na execução da estratégia é ficar preso em metodologias e não naquilo que o cliente quer. Em seguida, eu preciso ter uma vantagem competitiva. Não apenas uma diferenciação, mas eu preciso ter uma vantagem competitiva de longo prazo que assegure o meu crescimento sustentável. E depois, eu preciso ter competências que suportam essas vantagens competitivas. Então, essa seria a primeira parte de formulação. Em seguida, preciso definir as prioridades estratégicas.
Então, se num primeiro momento eu posso me dar ao luxo de ficar aberto a um estudo exploratório, na parte da execução eu tenho que escolher 3 a 5 temas fundamentais e a partir desses temas eu preciso criar uma imagem da estratégia. E isso eu faço através do mapa da estratégia, que é a metodologia do Balance Scorecard, em que ela procura traduzir a estratégia em termos operacionais e inteligível para a maior parte das pessoas. E aí a estratégia é vista como uma história, como uma narração, como um grupo de participantes que estão em busca de realizar algo extraordinário. E quem são esses atores? São os acionistas, perspectiva financeira, são os clientes, são os responsáveis pelos processos da empresa, processos de negócio e todo o capital humano que, em conjunto, possibilita que a proposição de valor seja entregue para o cliente e sustentando a vantagem competitiva. Professor, se planejar a estratégia já é algo difícil, fazer a execução dessa estratégia pode ser um desafio maior, né? Eu quero saber sobre este assunto, daqui a pouquinho a gente vai fazer um pequeno intervalo e você que está nos assistindo, não perca, voltamos já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, 2 sentimentos bons, inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em 2 tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Voltamos, hoje nós estamos conversando sobre estratégia e execução com o professor e consultor Emílio Herrero Filho. Professor, no bloco anterior eu levantei a questão se executar seja talvez mais difícil do que pensar a estratégia. É isso mesmo? Eu diria que as 2 coisas estão intimamente ligadas. Qualquer problema de execução da estratégia surge porque você não formulou direito. E outra coisa muito importante é que o planejamento não é estratégia. Planejamento e estratégia são coisas diferentes. O Mintzenberg, que é um dos especialistas em estratégia, ele costuma dizer que planejamento estratégico é um oxímoro, ou seja, uma palavra contraditória. Por exemplo, bagunça organizada. É bagunça ou organizada? E essa confusão é muito comum. É comum. Prevalece na maior parte das empresas porque você fala em planejamento. O planejamento está associado a uma parte analítica e está associado ao que você já sabe que vai fazer. E você cai na armadilha do orçamento, de projetar o que eu já faço para o futuro. Então a estratégia não é projetar o que você já faz para o futuro, mas é explorar hoje o que você já faz e criar ao mesmo tempo o futuro. Então a estratégia envolve um desaprender aquilo que não funciona mais, aproveitar o conhecimento que você tem para criar riqueza hoje e, ao mesmo tempo, inovar aprendendo as novas tendências tecnológicas através de novos insights e novas percepções do que vai ser esse futuro. E uma execução mal feita, mal sucedida, pode ser o resultado de uma estratégia que não foi bem realizada.
você tocou num ponto que eu considero importante. Uma falácia muito grande que existe é que, inclusive, alguns gurus falam o seguinte: é preferível uma estratégia mal concebida e bem realizada do que uma estratégia bem realizada e mal concebida. Está errado isso. A estratégia, formulação, estratégia e execução tem que ser excelentes. Senão você vai produzir resultados errados. Se você tem uma estratégia errada e executar bem, você vai destruir valor. Eu posso dar o exemplo que está na mídia, que é o da Kodak, que não adianta você apostar em máquinas analógicas e filmes químicos quando a sociedade estava querendo tirar fotografia digitalmente. Foi um fracasso histórico a queda das ações da Kodak. Né? Isso, e o que é mais interessante, a Kodak tinha milhares de patentes que não usava porque ela queria preservar a sua estratégia original. Então você vê, estratégia é hipótese, e essa hipótese pode estar errada. Da mesma forma que você poderia falar do Walkman, a Sony inventou, ela seria o natural criador do iPod. E quem criou foi a Apple. Ela fez uma estratégia baseada fundamentalmente num produto analógico e não conseguiu fazer que a nova geração pudesse editar as músicas conforme queria. E temos o exemplo da Xerox. A Xerox fez as invenções mais extraordinárias, mouse, fax, notebook, e não implementou. Professor, existem características comuns daquela empresa que consegue realizar a estratégia e a execução de forma eficaz? Sim. Aquelas em que o líder, aquelas em que o empresário, os diretores, eles estão diretamente vinculados. Se tem uma recomendação que hoje eu gostaria de dar para quem está nos ouvindo, é que hoje em dia, assim como não há separação entre formulação e execução, o presidente da empresa e os diretores são os responsáveis pelos resultados da estratégia. No passado, no mundo mais jurássico, a alta administração, os iluminados, criavam a estratégia e jogavam para 2 ou 3 níveis hierárquicos abaixo. Conclusão, não funcionava. Então, hoje em dia, o diretor, o presidente da empresa, que não for um educador da execução da estratégia, que não estiver junto com a sua equipe para mostrar qual é a vantagem competitiva, o que nós vamos oferecer para o cliente, como fidelizar o cliente, como usar a tecnologia, os processos, como motivar as pessoas, está cometendo um grande erro. Pensar no cliente é algo fundamental. É produzir produtos que atendam à demanda do cliente e não o contrário. Você produzir coisas que talvez o cliente não tenha interesse. Seria isso? Sim. Eu acho que aí é um ponto que nós temos que levar em consideração, é que o cliente é a razão de ser de qualquer empresa. Por mais ambicioso que sejam os acionistas, eles só vão ter os dividendos ou lucro se atender bem os clientes. Agora, nós não podemos cair na armadilha de ser um seguidor dos clientes. Quem trabalha numa empresa é especialista daquilo que pode ser. Então nós temos que estar, no mínimo, um degrau na frente das possibilidades. Porque o consumidor, ele não sabe o que é possível fazer. O consumidor não sabia que era possível a produção de um automóvel híbrido, não tinha noção que era possível fazer esses medicamentos que hoje curam doenças do coração, o tablet, o telefone celular, a própria internet. Então, esses produtos não surgiram de pesquisa do cliente, e sim de empreendedores, inovadores, vamos dizer, malucos no bom sentido, que conseguiram trazer uma coisa nova para o mundo. Ainda bem, né? Ainda bem. Professor, em suas consultorias, o professor com sua longa experiência, o que o professor tem notado nas empresas, quais são as principais carências, as principais dificuldades que as empresas enfrentam no momento de pensar a estratégia e no momento de executá-la? Eles não dão a devida importância à estratégia. Qualquer resultado extraordinário depende de uma preparação extraordinária. O Cernan, que foi o último homem que foi até a Lua, certa vez um adolescente perguntou para ele o que tinha sido mais difícil na ida dele para a Lua. Então você fica imaginando, será que quando o foguete foi lançado, quando ele saiu da atmosfera, quando ele fez a lunizagem, quando ele voltou para a Terra, ele falou, não, foi o treinamento.
Então, se você quer resultado extraordinário, você tem que se preparar bem. As Olimpíadas estão aí e quem vai ganhar medalha de ouro, de prata ou de bronze serão as pessoas que trabalharam e estão se preparando há muito tempo. E o empresário não pensa assim. E, infelizmente, hoje a estratégia é um ritual artificial, superficial em muitas empresas. É claro que tem as boas empresas no mundo que fazem um excelente trabalho de estratégia. Mas para a grande maioria tem esse modelo mental ultrapassado, que é feito um ritual só para cumprir calendário. E não surge nada de novo. E por que as empresas não investem mais em estratégia? É falta de interesse? É falta de recursos? É uma questão cultural mesmo, de mentalidade? O que acontece? Eu diria que é uma questão cultural, uma questão de poder e uma questão de visão de mundo. Você imagina que o que a empresa fez até hoje reflete sucesso passado. Então, o sucesso de hoje é resultado de uma estratégia explícita ou implícita do passado. Por que mudar? Então, infelizmente, às vezes tem aquela mentalidade que não se mexe em time que está ganhando. Mas precisa mudar, porque no mundo de hoje, globalizado, das tecnologias, da internet, das networking, a mudança se acelerou. Então, hoje, o mundo pode ser dividido entre os lentos e os rápidos. Então, você precisa ser mais rápido e melhor do que o seu concorrente, ou melhor do que o seu concorrente mais rápido. Então essa é a grande questão. E se você ficar preso a modelos mentais do passado, você não vai enxergar as novas oportunidades. Lembrando que todo o sistema de remuneração, toda a estrutura organizacional, processos de negócio, existem para preservar o presente e não para criar o futuro. Professor, eu quero falar um pouquinho sobre estratégia e execução aqui no Brasil, mas daqui a pouquinho vamos fazer mais um intervalo e voltamos já. Caro time da IBS, hoje eu venho para falar dos nossos compromissos com a formação de nossos alunos. Nosso compromisso é muito mais do que um certificado ou um diploma. É o momento de reinventar a educação para garantir o ensino-aprendizagem de excelência, com novas metodologias, novas tecnologias, cases do mundo real, games simulando um ambiente empresarial de constante mudança, troca de experiência e network e, principalmente, compartilhando conhecimentos. Mas, acima de tudo, uma escola de excelência tem que formar líderes que inspirem as pessoas. Nosso desafio é preparar nossos alunos nos 4 focos de excelência da Estação Business School. Com essas 4 áreas de excelência da IBS, os profissionais aqui formados saberão promover a grandeza das pessoas, melhorar os processos, entender melhor o mercado e, principalmente, gerar resultados positivos para as organizações. A paixão que nos move é a grande fonte de energia para enfrentarmos os desafios. E por falar na paixão que todos, colaboradores e professores, temos por essa escola, nos tornamos tão felizes. Assim, formamos líderes. Assim, honramos nosso compromisso. Estamos de volta com o professor Emílio Herrero Filho, conversando sobre estratégia, execução e outras questões. Professor, qual o panorama da estratégia e da execução aqui no Brasil? Nossas empresas sabem pensar estratégia, sabem executar ou ainda estamos engatinhando nesse sentido? Eu diria para vocês que ainda prevalece aquela mentalidade do econômico, do economês. Então, a maioria dos empresários criticam a alta carga tributária, a regulamentação trabalhista, a burocracia, que existe. São fatores realmente que impedem, vamos dizer que impedem não, mas que dificultam o crescimento da empresa. Mas a diferença não acontece aí porque todo mundo sofre desse mesmo problema. Então eu acredito que a maior parte dos empresários se preocupa mais com o governo, com impostos, com a legislação, do que ser criativos em criar riqueza diferente para o mercado, para os seus clientes. Não basta apenas pensar no aspecto econômico, a pessoa também tem que querer desenvolver essa questão, professor.
Hoje, com as tecnologias, com esse acesso facilitado à informação, tem melhorado um pouco a questão da estratégia e da execução dentro da empresa? Sim, tem melhorado, mesmo porque o número de profissionais que estão fazendo MBAs, que estão se capacitando em negócios, está aumentando. Então a pressão está vindo de baixo para cima, o que é uma coisa muito positiva. Eu vejo isso com muito bons olhos. Mas vamos analisar o seguinte. Comenta-se que as pessoas são resistentes às mudanças. Aí eu pergunto para você. Quantas pessoas na empresa conhecem a estratégia? Então nós vamos ver que muitas empresas não têm uma estratégia explícita. Às vezes não tem até uma estratégia definida. Definida, não tem definida. Então o que acontece? E os colaboradores, como é que eles vão executar algo que eles não conhecem? Então seria a mesma coisa do que eu perguntar para você assim, você assistiu ao filme Cisne Negro? E você vai responder, não assisti. Aí eu poderia dizer, conte para mim o filme Cisne Negro. Você ia olhar para mim e falar, esse cara tá louco, né? Então, a estratégia é uma história a ser contada. A estratégia é uma história onde eu, enquanto um profissional, eu preciso saber qual é o meu papel e como eu me vinculo, como o meu trabalho diário está associado à estratégia. Então, isso não acontece. Então, qual é o poder da internet? É o número de pessoas ligadas a ela. Qual é o poder de uma estratégia? O número de profissionais dentro da empresa que a conhecem, que vão dar sua contribuição à estratégia. Isso no Brasil não acontece, não há essa mentalidade, infelizmente, na maior parte das empresas. Isso é um grande trabalho para o líder, né? O líder de cada organização precisa definir bem essa estratégia e replicá-la aos seus colaboradores. O líder tem que assumir que ele é um professor. Ele é um professor da execução da estratégia dentro da empresa, da formulação da estratégia dentro da empresa. Se o líder não for um educador, se ele for uma pessoa distante do processo da estratégia, ele não vai acontecer. Então, eu acredito que na empresa você tem vários líderes. Você tem líderes e líderes de líderes. Então é preciso um trabalho, principalmente o trabalho de grupo, um trabalho de troca de ideias, e a gente não cair na armadilha de liderança by e-mail, que infelizmente com a internet, ela é poderosa, mas ela é um meio extremamente frio. Ela não serve para você fazer as coisas mais profundas, mais inovadoras. Para colocar todo mundo na mesma página, ela é extraordinária. Mas dentro de uma empresa, nada substitui a troca de ideias com o líder. Inclusive confronto de ideias, aprofundar, avaliar, criticar e, se for o caso, repensar se a estratégia está certa ou está errada. Ou se o caminho escolhido está certo ou está errado. Então essas reuniões para falar sobre estratégia são fundamentais. Sim, eu diria que é fator crítico de sucesso. E a estratégia, você não precisa esperar 1 ou 2 vezes por ano. Eu acho que todo líder deveria periodicamente estar junto com o seu time. Eu prefiro, ao invés de uma reunião de meio-dia, uma vez por mês, eu prefiro uma reunião de 15 minutos, uma vez por semana. Então, um líder próximo ao seu time, 15 minutos por semana, ele vai estar orientando, vai verificar se as pessoas estão dedicando tempo ao que é prioritário. Porque a maior parte das pessoas gostam de fazer aquilo que mais apreciam, que mais sabem. Então, se o tempo não for colocado nas prioridades, não vai acontecer. Professor, no resto do mundo, existe algum país que seja referência em estratégia, execução? Algum povo que esteja acostumado, que seja culturalmente mais fácil para eles? Eu diria que as maiores empresas do mundo, elas são realmente referência mundial em estratégia. Isso não significa que elas não cometam erros. Agora, um ponto importante é a gente não confundir estratégia com a excelência operacional, né? Então, se a gente pegar o exemplo do Japão e o modelo da melhoria contínua do Japão, quando ninguém tinha, por exemplo, vou pegar os Estados Unidos e a Europa, não tinha a melhoria contínua que eles introduziram na indústria automobilística e na eletroeletrônica, eles estiveram na frente. Mas eles não foram capazes de reinventar o mundo. Por exemplo, a internet, toda a tecnologia da informação, o Japão ainda hoje ele está tentando ir atrás. E por outro lado, ele é a referência em melhoria contínua. E eu diria o seguinte, estratégia não está associada a você copiar as melhores práticas. Estratégia está associada a você criar a próxima prática. O Michael Porter fala de uma forma muito profunda que estratégia significa ser diferente. Significa você escolher
coisas diferentes que os seus concorrentes estão fazendo. Você imitar, você pode ter sucesso por pouco tempo, mas cedo ou tarde outros imitadores irão imitar e o processo será de destruição de valor. Professor, para encerrar esse bate-papo, que mensagem o professor deixaria às empresas, aos profissionais, ao pessoal que está nos assistindo, que deseja melhorar, esse pessoal que deseja melhorar a estratégia, melhorar a execução dentro da empresa? O que o senhor diria a essas pessoas? Primeiro, sonho. Você não pode pensar em criar uma estratégia se você não tiver um sonho. Segundo, se você não quiser realizar algo de extraordinário. Terceiro, se você não quiser se esforçar em aprender como fazer essa coisa extraordinária. Infelizmente, muitas pessoas, assim como muitas procuram autoajuda, pensando que vai resolver problemas pessoais, tem muitos livros, muitas abordagens de administração que são de autoajuda. E gestão de negócio, gestão estratégica é algo profundo, é algo que você precisa se dedicar com afinco. Não vai cair no teu colo de graça. Só por sorte e raríssimas vezes. Então, eu diria o seguinte, tenha um sonho, acredite nesse sonho, veja como você vai superar os obstáculos e a mensagem final é a seguinte, estratégia é a arte de criar valor e riqueza e, acima de tudo, estratégia é fazer com que aquilo que parece ser impossível numa forma de ler o mundo se torne uma possibilidade real. Então, é isso daí. A estratégia é a arte de tornar aquilo que parece impossível em possibilidades e resultados reais e concretos. Basta se esforçar que dá certo, né, professor? Motivar o sonho e o comportamento, se engajar nesse sonho. Você tem que ter o sonho e viver para o sonho, para ter uma vida significativa e extraordinária e não ter aquela vida medíocre que muitas pessoas têm. Verdade. Professor, obrigada pela presença, obrigada por estar aqui conosco, compartilhando todo o seu conhecimento. Eu que agradeço e estou à disposição sempre que vocês me convidarem. Perfeito. E você que esteve nos assistindo, obrigada pela companhia. Esta foi nossa conversa sobre estratégia e execução.